E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao NED. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao NED, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos aqui mais uma vez para estudar, para aprender. A gente aprende com vocês, né? Aquilo que nós temos de aprendizado, nosso conhecimento também passamos. É uma troca, né? E é a tal história. O NED, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, faz parte do Lar Espiritual Seara de José, sobre coordenação de Newton da Silva Tavares de Almeida Júnior. Albuquerque Lima, desculpe. Newton Júnior, uma boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao NED. E, como sempre, aquele nosso pedido. Participem, concordem, discordem. E, olha, hoje o NED, hein? Tá de base, hein, galera? Tá... Chama a turma aí que ainda acabou de jantar, tá no sofá, esticadinho. Chama eles porque hoje, para poder participar, porque hoje o programa... Tá bom demais, tá sensacional, né, José? Não, estamos preparando aí os assuntos da atualidade para vocês e é muito importante a sua participação, né? E nós vamos precisar de ajuda também, vamos precisar da ajuda aí do pessoal da casa aí, Heloísa, Alcina, Marisa, Marilza, todas as pessoas que trabalham, a Urânia que entrou agora, né? A Rosemary Caetano, a Luciana Garante, nós queremos a participação. Porque não adianta a gente fazer um estudo desse, só falarmos. Ah, sim, sem dúvida nenhuma, Delmira também, pessoal que está entrando aos poucos. Delmira, agora vai ter polêmica. Delmira chegou? Agora vai ter polêmica. Não tem. Olha lá. Né? Luciana Garante, boa noite. Luciano também. Rosemary Cortez Caetano, seja uma boa noite. Alcina Medeiros, boa noite. Urânia. Sejam bem-vindos. Tatiana Marques também, boa noite. Delmira Santos, boa noite. E assim, que nem ele falou, vai avisando, vai compartilhando para a gente. Não custa nada, compartilha esse link, porque assim a gente aprende também, né? A gente também aprende com o pessoal. E o assunto hoje é um assunto de uma ocorrência de 2 ou 3 dias atrás, a gente vai falar isso na segunda parte, não vou falar agora, mas aconteceu, é sério, é complicado, a gente vai falar, mas é necessário, porque a gente quer passar um pouco da visão espírita sobre esse caso. Mas a primeira parte, Newton Júnior, qual é? A primeira parte, vou pegar minha colinha aqui, que eu não sou de ferro, é a pergunta 776 a 778, Estado de Natureza. Ainda é sobre a lei de progresso, tá bom? Vamos lá, 776 a 778. É rapidinho. São 2, 3 perguntas, é isso? Isso vai dar o quê? Uns 2 minutos? 3 minutos? Chega a 3. 2 minutinhos, vamos assistir o vídeo, acompanhar e fazer perguntas, participar, dar a sua opinião. Vai entrando, pessoal, vai entrando. Bora lá. Capítulo 8. Leis do Progresso. Estado de Natureza. Perguntas 776 a 778. O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo o homem perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi destinado a viver eternamente na infância. O estado de natureza é transitório e o homem dele sai em razão do progresso da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica essa lei. Como tem menos necessidades no estado de natureza, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado
como o da mais perfeita felicidade na terra? Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os adultos. O homem pode retrogradar para o estado de natureza? Não. O homem deve progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Se progride, é que Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Estado de natureza, né, gente? O que é estado de natureza? Vocês entenderam? A gente está num processo evolutivo, caminhando num processo evolutivo e muitas vezes moral, intelectual, porém ainda prevaleceu um instinto, né? Prevalece o instinto, às vezes até neandertal, né? Digamos assim. A gente traz as nossas reminiscências, coisas que nos prende ainda aquela parte do instinto animal. Uma vez eu escutei a Ana Dutra falando, que eu achei super bacana, que você encontra lá na Paulista, naqueles carros de luxo, nas Ferraris, naqueles ternos italianos, verdadeiros neandertais, presos ao materialismo ainda, né? A poder, a ter, a conquistar. E isso, muitos de nós não conseguimos nos libertar ao poder. Bom, nós estamos vendo no dia de hoje, né? Que ainda lutam pelo poder com uma ganância tão grande, né? Uma tão forte que deixa de lado até os direitos padrões, né, do respeito, da moralidade. Então, é simples assim. Lei de natureza, né? Na realidade, a natureza da gente é acompanhar o processo evolutivo, né? Isso seria o correto, seria o ideal. Mas alguns de nós ainda estamos presos àquela materialidade, né? Aquela parte de ter, de ser melhor que os outros, ou ser melhor que alguém, né? Lutando pelo orgulho, pela vaidade e pelo poder, né, José? O poder corrompe, né? Ele corrompe. A gente, quando se entrega, quando faz do poder uma meta, um objetivo, a gente começa a ficar cego para outras coisas, não é verdade? Verdade. É isso. E, olha, eu queria só dar um oi aqui para a Tatiana Marques, que está entrando também. Vou colocar um pouquinho maior para todo mundo enxergar direitinho, né? Todo mundo, viu, gente? Viu? Digamos que sim. Delmira está dando boa noite, muita luz a todos. E a Sueli Manfredi também, muito boa noite. Muito legal vocês estarem junto conosco, falando sobre esse assunto, que vai se vincular ao nosso assunto também. Tem tudo a ver, né, Zé? Tem tudo a ver. Nada é por acaso, gente. Tudo tem um porquê, né? Essa parte da natureza, né? Ainda presa, que nós temos ainda a nossa essência, e o que ocorreu, né, José? Se você quiser, a gente pode até emendar e falar já. Vamos emendar. Gente, eu queria falar de um assunto que me chocou. E por que eu vou falar desse assunto, né? Porque nós temos que aprender com as situações que ocorrem. Eu realmente fiquei muito chocado. Eu sou espírita, e não tem essa história de que eu estou tentando ser espírita. Não, tu é espírita. Pode ser um espírita meia boca, né? Pode ser um espírita... Mas estou tentando, né, Zé? Estou tentando, né? A gente tem essa mania de falar, eu sou espírita, não é? Mas não, estou tentando ser, estou tentando... Enquanto eu não fizer o que Jesus fez, eu não serei... Não vai ser espírita nunca. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, eu estou muito chocado. E apesar de ser espírita, dirigente de uma casa espírita, eu chorei. Porque eu tenho um filho de 6 anos, e essa criança de 4 anos que foi espancada pelo padrasto, que por sinal já acabaram, né, matando ele, e essa mãe que filmou isso tudo, eu queria entender, na nossa visão espírita, por que o ser humano chega a esse ponto? O que determina, Newton, uma condição tão difícil parece que às vezes estamos no primitivismo ainda, né? Estamos agindo como no estado da natureza, como ele fala. Newton, o que a gente pode tirar de lição disso tudo? Além de nós ficarmos
tristes e chocados, e a gente não deveria nem ficar chocado, porque, na realidade, o ser humano ele tem uma coisa muito incrível. É assim, quando você começa, as coisas começam a se repetir, você já não tem mais aquela sensibilidade. A gente perde um pouco da sensibilidade perante as situações, empatia, né? da empatia. Eu falo isso, e eu dei um exemplo para você, que eu cansei de ver, por exemplo, pessoas sendo assaltadas, e hoje está perigoso demais, porque hoje as pessoas matam. Naquela época o pessoal só roubava e ia embora. E aquilo se tornou tão comum que as pessoas deixavam de lado, falavam, mais um assalto, né? E aí, de repente, você vê uma situação dessa, que foi próxima de nós, né? Aqui na Baixada Santista, e eu queria, Nilton, que a gente falasse, que vocês que estão nos assistindo, dessem a sua opinião, colocassem para fora, desabafassem um pouco sobre essa situação. Olha, esse realmente é o momento que nós vamos precisar da sua colocação, você que está aí nos assistindo, porque não existe, né, uma explicação plausível para isso. Mas o que acontece? Que nós podemos confirmar e atestar. Isso chama-se fracasso. Esse projeto reencarnatório que essa família assumiu na espiritualidade simplesmente fracassou. Porque todos nós sabemos, e é uma coisa que é chavão, que a família é o grande laboratório de aprimoramento moral, intelectual e afetivo. E nesse processo, muitas famílias elas estão num conflito tão grande, né, que faz com que ela não consiga vencer aquilo que ela mesma aprovou, porque existem as reencarnações compulsórias, que são aquelas em que a espiritualidade decide qual é o caminho. Tá? Normalmente são pessoas que vêm com muita deficiência, com muito processo emocional, e ela fica isolada. Essas são compulsórias, ela não toma decisão. Né? Então, mas não é o caso desse caso. O que acontece? São espíritos que têm um conflito muito grande entre eles. São espíritos em que houve casos até de morte entre as partes. Mas espera aí, então não pode, como é que você pode pegar um espírito que matou o outro, né, talvez uma cumplicidade de uma mãe, numa outra encarnação, você coloca nessa encarnação junto, é evidente que eles vão se matarem. Só que temos que entender que na espiritualidade, a reencarnação não é de uma hora para outra. Esses espíritos podem estar na espiritualidade 100, 200, 300 anos fazendo um processo de aprimoramento e de preparação, ao ponto de estarem em condições, não que não vá fazer, em condições de se suportarem. Quantas vezes a gente, às vezes, principalmente quando é jovem, né? Alguns vão falar assim, poxa, tomara que morra, que não me deixe em paz, mas é uma coisa que sai da boca para fora, né? Quando é adolescente, a gente fica com raiva do pai, da mãe, e fala essas bobagens, que é uma bobagem, né? Mas quando existe esse ranço, essa cristalização de ódio, né, que é, de alguma maneira, amenizada pelo esquecimento, porque todos nós temos conflito entre nós na família. Se nós lembrássemos de tudo que ocorreu no passado, dos conflitos, nós andaríamos de cabeça baixa ou com os olhos fumegantes. Cabeça baixa de ter vergonha do que eu fiz ao meu filho, ao meu marido, à minha esposa, e mal conseguiria andar, não suportaria aquele momento. Ou então, com os olhos fumegantes de ódio daquela pessoa. Então, ficaria muito difícil a reencarnação. Mas pela bondade divina, pelo amor divino, ele nos faz esquecer. E é lógico que fica aquele sentimento, aquelas emoções, aquelas vibrações. Muitas vezes, eu já atendi várias pessoas que me disseram o seguinte, eu não gostaria, mas eu odeio a minha mãe. Eu não consigo entender, eu queria, de alguma maneira, amá-la. Isso é o famoso sentimento contraposto, né? Porque a sociedade me diz, eu sei que eu preciso amá-la, mas é muito mais forte esse sentimento.
Maravilha, beleza, essa pessoa está vencendo. Gente, isso é vencer. Quando uma mãe odeia uma filha, mas mesmo assim ainda ampara nos momentos difíceis. Eu escuto também muitos jovens, né? Ou já não tão jovens, que passaram a vida toda fazendo as coisas para a mãe e ela sempre a rejeitou. Mas maravilha, essa mãe está vencendo, porque mesmo tendo rejeitado, ainda acolhe algumas coisas. Essa filha, parabéns, está vencendo esse processo. Por quê? Porque o sentimento que ela tinha de remorso pelo que fez no passado, que não está presente, ele está sensível, então ela quer fazer de tudo, né, para recompensar os erros. Agora, nesse caso... Mas no caso de uma criança de 4 anos, Deus. Não é uma criança de 4 anos, né? É um espírito com 4 anos reencarnado. Esse espírito não tem 4 anos. Ele pode ser mais velho do que o próprio pai. Agora, nós temos que passar pelo processo, né, de crescimento. 4 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. O pai, talvez, poderia suportar esse processo. Padrasto. O padrasto, né? Okay. Então, você veja. Tanto que ele está com o pai, ele vai ficar com o pai. Né? Então, você veja o projeto dessa família, né? O padrasto é que matou a criança. Espancou. Não matou. A criança está viva. Tá viva ainda. Ela está viva, ela foi espancada, ela quebrou uma série de pedaços, a costela em vários pedaços, quebrou um braço, né? E a criança estava, inclusive, quando o padrasto pegou a criança, enrolou num pano e levou para os pais dele e falou: cuida que ele não está muito bem. Aí, quando os pais dele abriram o pano e viram que a criança ela não estava nem se mexendo, ela não conseguia nem se mexer. E aí sim, levaram para... A mãe filmou e falou que a criança, que ela assim, é para você aprender que aqui você não faz o que você quer. Exatamente. Então, para vocês verem, né? Para vocês verem a complexidade desse projeto. Mas qual é o compromisso do padrasto em relação a isso? Já que ele veio de fora da família. É difícil você, veja bem, é difícil você avaliar a gente é até temeroso você avaliar o compromisso do padrasto, mas com certeza ele tinha uma responsabilidade perante a família, até com o pai da criança, porque ali é um conjunto. Inclusive os avós estão envolvidos, tanto de um, inclusive os pais dessa pessoa que é padrasto, é todo um agrupamento de família, não é? E inclusive espiritualidade também, entendeu? É uma ressonância do todo, não é só relacionado a pessoas. A Tatiana Marques, ela está colocando assim: vocês acham que esse acontecimento tem a ver com ressentimentos de outras encarnações entre mãe e filho? Quem espancou foi o padrasto, mas a mãe foi conivente com isso. Não, com certeza, viu? É que eu falei, a gente não tem como avaliar o porquê. Não dá, é muito temeroso falar assim, porque ele da outra encarnação bateu nele. Não, isso não tem condições. É bom você falar isso. Explica direitinho, porque na cabeça, tem alguma cabeça de alguns espíritas, né, ou do movimento espírita, tem uma parte que diz que é isso. Se você toma um tiro, e depois você vem com um problema, algum sintoma naquela região onde você tomou o tiro. Não, funciona assim? Não funciona assim. Isso é muito taxativo, né? Funciona assim. Você matou, vai morrer. Não é assim que funciona, né? Que nem diz o meu querido amigo, um abraço, um beijo no coração, Alexandre Carvalho, existem as atenuantes, né, José? Existem as atenuantes. Não é para cada caso, isso não é trilhos, né? São trilhas. Então, é assim, o porquê, né, que eu falei, porque é muito temeroso, eu falo assim, não, porque na outra encarnação, provavelmente essa criança espancou ele até a morte, ou espancou o filho dele, e ele hoje está assim. É muito relativo, porque o que ele teve foi um surto, né? Ele teve um surto. E nesse surto que ele teve, o que está no surto? O surto vocês imaginam uma panela de pressão, principalmente quando as influências são espirituais. As físicas, né, é uma coisa. Agora, quando você tem uma pressão espiritual que interfere no psicológico do espírito, né,
na mente, o que acontece? Você fica uma panela de pressão Então, que explode de uma hora para outra. Né? Entendo, mas agora é assim. A gente também escuta muito isso. A igreja fala que é o demônio. A igreja fala que é o demônio. Mas os espíritas falam que existiam obsessores ali. Sim, e que esses obsessores... Aí que eu quero que você diga, porque tem muita gente que está iniciando na doutrina e está assistindo. Esses espíritos foram a razão de eu ter agido daquela forma. Não. Por quê? Não. Funciona assim, que tinha muitos obsessores, cuja essa criança, que era um espírito milenar, porque se nós chegamos à razão, é porque nós temos bilhões de anos, gente. Não podemos esquecer isso. A nossa existência, nós somos bilhões de anos que nós passamos. E para chegar na razão, milhões de anos. Né? O homem começou a raciocinar há 650 mil anos, ou seja, a extinto, né? O instinto animal e tal, há 650 mil anos atrás. Há 250 mil anos nós começamos a nos a elevar a razão, ou seja, já estávamos eretos, né? A partir dos homens eretos, mas já começamos a raciocinar de uma forma mais coerente. Então, e há 10 mil anos, não vou estender, 14 mil anos, aliás, vieram os capelinos que trouxeram, já estávamos prontos para receber o corpo dele. Ah, mas o que é o capelino? Você quer saber o capelino? Leia Exlados de Capela, de Gado Armon, tá bom? Vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o que acontece? Quando esse espírito milenar, que está criança, ele não é criança, ele está criança, ele tem vários adversários na espiritualidade. E esse espírito que entrou na vida dele, não como pai, como padrasto, ele entrou para cumprir uma grande missão. Uma grande missão. Mas sabe como é essa missão? É com ele. O padrasto tinha uma grande missão com ele, que ele fracassou. De odiar aquela criança e não fazer o que fez. É a minha missão, é a sua missão. A nossa missão não é as pessoas à nossa volta. Não são as instituições, somos nós. E nós estamos fracassando quando a gente começa, de alguma maneira, a interferir de forma negativa no do outro. Foi o que aconteceu com ele. Ele tinha uma missão. E ele fracassou. Pô, mas por que a criança apanhou? Por que ela foi o caminho? Ela foi o veículo, ela foi a ferramenta que ele teve para dizer, não, tira essa criança daqui. Não quero. Ele podia pegar essa criança e levar para um orfanato e abandonar ela no orfanato. Não quero levar na minha vida. São decisões dele. Se fosse na mão dele só, mas tinha pai, né? Tinha o pai, né? E o pai, né? O que aconteceu? O pai teve que seguir as leis, sempre deixa um tempo com a mãe, aquele procedimento normal, e acontece uma coisa dessa. O pai também foi um choque, você imagina para o pai, né? A dor que era... Vai saber se o pai também não planejou a morte, né? Porque o padrasto tomou tiros, né? Subiram... se não foi o pai que matou o padrasto? Então a gente não sabe. A gente começa a criar... Por isso que eu falo, gente, a gente, como segue a doutrina, a gente lê muito livro, né? Então a gente começa a associar. Gente, não existe, entendam isso, não existe nada no universo que aconteça por acaso. Não existe culpados, não existe vítimas. Culpados sim, não existe vítimas e não existe acaso. Porém, a gente não pode se basear em contos, ou até no livro da codificação. Por quê? Porque ele fala de uma forma global. E para cada caso é um caso. Não isso aí. Então, estou falando para abandonar a codificação. Estou falando para raciocinar. É isso que nós temos. Cada caso, né? Especificamente, de uma forma subjetiva. Sim. Delmira Santos falou uma coisa que eu queria reforçar. Acredito que esse tipo de acontecimento faz parte da limpeza do planeta. Ela acredita nisso. Sim. São espíritos que tiveram oportunidade de reencarnar aqui para se melhorar e não conseguiram. Que bom que quase todos nós nos indignamos com um caso tão terrível como esse e tantos outros. Esse é meu medo, Delmira. O meu medo é esse, é de que as pessoas não fiquem mais indignados. Que isso se torne... Porque está se tornando tão banal essas situações. A gente está indignado com um caso. E tem vários no Brasil, você que está nos assistindo, e até fora do Brasil mesmo.
A gente vê lá aquele preconceito no Irã por causa da roupa. A gente vê muita essa situação se espalhando em que o ser humano ele não tem mais paciência, ele não quer mais. O ser humano está muito egoísta. Nós estamos muito egoístas. A gente quer o nosso tempo, não tem tempo mais para os nossos filhos. Ou se aquele menino veio para me atrapalhar e não veio para acrescentar nada na minha vida. Então, aí ela fala que nós estamos fazendo parte de uma limpeza do planeta. Você concorda com isso ou não? Não, eu concordo. Não é limpeza do planeta, gente. É a limpeza da sociedade. Eu concordo com isso. Por quê? Porque se você está se indignando, você está começando a caminhar no seu processo evolutivo. Eu concordo com o Zé, muita gente não está nem aí. Mas até essas pessoas que, isso não é problema meu, elas também estão num processo evolutivo. Porque antigamente pessoas batiam palma, lembra do circo dos leões? Em que, isso era natural na época, né? Natural, é. Naquela época, crianças ficavam lá comendo o seu franguinho, o seu pãozinho lá seco, lá sei o nome que eles têm lá, comendo e torcendo pelos leões. Não, eu quero reforçar, eu não sei qual foi o nosso convidado que veio, que quando eu visitei o Coliseu, eu tive a oportunidade de visitar o Coliseu, ele também, você precisa ver a energia que tem aquele local. Não é uma energia, isso de muitos anos, você entra ali, você parece que está vivenciando uma coisa, isso é de uma forma tão primitiva, de uma situação primitiva, não é? Sim, exatamente. Então, o que acontece? Até mesmo as pessoas ignorantes, que eu não gosto de falar mal, porque o mal não existe, para mim o mal não existe. O que existe é a ignorância. Não se mede, não existe a escuridão, o que existe é a falta de luz, né? A gente tem que começar a focar isso. Enquanto a gente fortalecer a palavra, o mal existe, porque o mal não existe. Existe a ignorância, porque a partir do momento que você vai conhecendo esses erros, que o remorso faz com que você sinta uma dor tão grande no interior que você quer limpar de qualquer jeito, você quer se livrar dela e você começa a trabalhar isso, né? Então, o que acontece? A partir do momento em que eu começo, no mínimo, falei assim, isso não é problema meu, né? Gente, já estamos melhorando, sabe por quê? Porque antigamente, falava, vai ter que arrebentar mesmo, deixa eu ver como é que é. Nossa, olha a cabeça dele ali, olha o canto, entende? Só com uma forma de satisfação. Né? Essa animalidade que nós vimos nessas três perguntas aí, né? Então, nessa animalidade, a gente ainda torce pelo bandido, né? Quer ver sangue, quer ver não sei o quê, quer ver o corpo arrebentado, o motoqueiro caiu, está tudo arrebentado, o cara vai olhar, e não por compaixão, por curiosidade. Né? Então, esse processo ainda é um processo animalesco. Quando vocês, Adelmiró, como sempre, quando a gente se indigna, é sinal que nós estamos melhorando. Mesmo que a gente não faça nada, mesmo que a indignação seja assim, rápida, mas nós já estamos melhorando. E o planeta está assim, planeta, que eu digo sociedade, está passando esse processo porque nós estamos num momento realmente de transição. Aquelas pessoas vão ser avaliadas nesse período aí, eu não sei, 600, 700, 900, eu não sei quanto vai estar, para nós estarmos dentro da regeneração, porque quando nós estivermos dentro da regeneração, as pessoas que estiverem lá vai prevalecer, veja bem, vai prevalecer o bem. Não é que o engano, a ignorância não vai existir, mas vai ainda, mas vai prevalecer o bem. Perfeito. Olha, a Luciana Garante, ela está falando assim, acho que são pessoas que ainda têm resquícios muito expressivos de sentimento inferiores de outras vidas, que ainda estão fora de controle. Perfeito. Eu tinha até um comentário anterior da Marli Salgado, tudo num compromisso ali, tudo compromissado. Sim, perfeito, é isso mesmo. A Urânia está falando assim, quando esses espíritos reencarnam, já tiveram encontros na espiritualidade e assumiram o compromisso de formarem uma família. No caso, o pai, a mãe e o filho. Onde entra o padrasto nessa história? Boa pergunta. Da família. O padrasto faz parte da família, viu, Urânia? Porque nós somos uma família o quê? Espiritual. Nós somos uma família espiritual. E não só como o padrasto faz parte da família, como o pai dos padrastos, os avós dos padrastos, né? Por quê? Porque o padrasto, nós somos o quê? O reflexo da família em que vivemos. Concorda comigo? Concorda? Por quê? Porque os nossos pais
mesmo que eles não tenham um percentual muito grande na minha personalidade, porque o que prevalece no meu habitat é o meu caráter. O meu caráter é o ponto, é o marco, é ele, é o meu, é o meu self, entendeu? Mas os meus pais, eles vão existir na minha família ou comigo para poder interceder e tentar amoldar esse meu caráter um tanto quanto agressivo. Se os pais baterem de ombro, eu vou ser uma pessoa que vai expandir aquilo que eu não tenho de melhor. O que acontece? Os pais são responsáveis, porque eles vieram nessa encarnação com o compromisso de me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. Tá certo? Então eles falharam. Falharam com quem? Primeiro com eles. A mãe falhou com ela mesmo, o pai. Por quê? Porque era uma grande missão deles. Eles falharam. E falharam comigo, me deixando que eu deixasse que esse sentimento mais reminiscente meu, essa força do meu caráter que interfere da personalidade, me tornasse essa pessoa que no caso, ele se tornou. Olha, a Tatiana Marques está perguntando aqui. Ó. Pergunta para você, da Tatiana Marques, para todo mundo. Como perdoar a mãe e o padrasto? É complicado. Difícil? É só Jesus, né? Vamos ser sem honestos. Demagogia, Não. Sem hipocrisia, essa mania de dizer assim, você tem que perdoar. É complicado, tá? É só Jesus mesmo, basta ver o exemplo que ele nos deixou. Mas nós aqui nesse planeta de prova e expiações, já com o pezinho na regeneração, vai ser muito difícil ter alguém que fizesse isso, né? Eu sinceramente não. Essa pergunta. Você perdoaria? Não, vou ser sincero. Eu não. O meu filho, faz isso com o meu filho. Não, eles. Vou ser honesto com vocês, estou sendo honesto. Eles, por exemplo, eu não tenho que perdoar o cara que faz. O padrasto, eu não tenho que perdoar, porque na realidade eu estou indignado, estou assim, mas não tenho que perdoar ele. Eu posso, vou ser honesto, eu posso orar por ele, vou orar por ele, pela criança, né, pela família, a gente pode fazer orar, tá certo? Mas a gente não tem a dor de alguém que faz parte da sua família. Agora, se você está me perguntando, se fosse um filho seu, eu sinto me falando, vou ser hipócrita, não tem como perdoar. Posso até, de repente, conseguir, não sei, uma luz divina, mas hoje, Newton Júnior, hoje, no meu estado de evolução, assim por dizer, é muito difícil, gente. Nós temos que reconhecer. Eu estou trabalhando... Assim, agora, mas a gente tem que exercitar isso, né? Sim, não, com certeza. Esse exercício. É muito complicado, porque a gente é sempre... É isso que eu falo. É muito difícil você não se colocar no lugar daquele pai, que não tem nada a ver. O pai não estava presente, ele não fez nada disso. Eu fico me colocando no lugar do pai, entendeu? É complicado. É complicado. Olha, vamos lá, tem mais um aqui, ó, mais um comentário da Delmira. Essa oportunidade foi dada a muitos espíritos e hoje as notícias correm rápida, deixando-nos a par desses acontecimentos horríveis. O aprendizado espiritual é um meio de encurtar o caminho para sairmos dessa Sabe que a Delmira, escuridão. Você é demais, realmente. Você falou uma coisa que é verdade. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Isso sempre aconteceu. E outra coisa, você agora me deu uma deixa para falar o seguinte: nós estamos melhores. Você sabia? Com tudo isso que a gente está à nossa volta, nós estamos... Quem está assistindo vai achar que não. Não, quem assiste vai falar, como que você está falando que nós estamos melhores? Muito melhores. Então explica para eles. Sabe por que nós somos muito melhores? Porque você está indignada. Você está revoltado. Você está melhor porque hoje existem leis, olha como nós melhoramos, que se der uma paulada num cachorro, você vai preso. Entendeu? O que quer dizer com isso? Nós estamos melhores. Aí a Delmira me deu uma deixa. O problema é que hoje as notícias são assim imediato. Se aconteceu isso lá, você acha que nunca aconteceu isso nessa cidade, na região da Baixada? Nunca aconteceu isso? Que foi próximo da gente. Quando é próximo da gente... Não, mas mesmo, digamos que não houvesse essas redes sociais. Tá. Você acha que não aconteceu isso em algum lugar? Já deve ter acontecido. Entendeu? Então, o que acontece hoje é que nós estamos tendo a informação imediata. Então, tudo que acontece, mas sempre aconteceu, e nós estamos melhores, porque a maioria está se indignando. Isso
São casos, né? Mas nós estamos indignando. Porque nós comentamos que há um tempo atrás, não muito tempo atrás, nós estávamos torcendo pelos leões. No século XIX, gente, se você tivesse hanseníase, né? Tivesse tuberculose e fosse um ladrão, um criminoso, essas 3 categorias seriam colocadas num navio para morrer em alto mar. É verdade, é verdade. No século XIX, agora, Isso aqui, aqui atrás. Então, hoje alguém faz isso? Hoje estão nas prisões reclamando por direitos. Os bandidos estão reclamando por direitos. E a sociedade está reclamando por direitos. Existem ONGs reclamando pelos direitos. Entendeu? Existe, inclusive, um grande abraço para o amigo Donizete, que faz um trabalho sensacional nas prisões, né? Através levando a doutrina. Que é um trabalho dificílimo. Por causa da energia. É muito difícil, né? É um trabalho que poucos espíritas, poucas pessoas têm coragem. Tem a coragem. Palavra é tem coragem, porque ele mesmo conta esse caso, tem muito que ele vai, às vezes, locais pedindo para, quando os espíritos sabem que tem que... Eles fogem do problema, eles contribuem tudo. Agora, então, detalhe. Também eu quero dar meus parabéns aos nossos primos, companheiros, os evangélicos. Porque esses são corajosos. Eles entram dentro das prisões, eles criam lá grupos de orações. Os que mais contribuem nas prisões são os nossos amigos evangélicos. Então... Olha lá, temos mais uma. Ana Maria está fazendo um comentário aqui. Nesse caso, como em tantos outros, falamos de laços, de uma grande tela que interliga os reencarnados. E ao falhar, os laços se tornam nós. Eu entendi. Na realidade, nós estamos aqui para criarmos esses laços, sim. Né? E eles deixam de ser laços e se tornam nós. Nós, agora entendi. Nós acabamos criando... Caramba, Ana Maria, perfeito. Você sabe que o que Emmanuel fez uma frase dizendo assim: se queres uma pessoa para a vida inteira, odeio. Que quanto mais você odiar alguém, mais próximo ele se torna, porque o nosso compromisso é o amor. E o amor, ele liberta, porém nos une. Tá certo? Porque quando você ama alguém... Explica direitinho, senão o pessoal vai achar que vai começar a odiar por aí. Explica direito isso. Não, odiar... Esse é o exemplo. O que eu quero explicar é fácil, quer ver? Esse exemplo. Você acha que esse compromisso que ele tinha de resgate com esse espírito da qual ele espancou, que vai deixar sequela, com certeza, mesmo sendo criança, vai deixar sequela. Você acha que esse espírito ele vai se livrar do ódio do outro que foi espancado? E vou te dizer, tem mais. Se o padrasto mandou matar esse espírito, né, se o pai mandou matar o padrasto, se foi ele... A gente está supondo. Isso não é uma afirmação. Já completou. Eu falei se, porque estão supondo, mas se, pode ser que não, pode ser que quando for capturado, ele reagiu e mataram, né? Não importa. Mas mesmo esse porque nós temos uma lei muito perfeita, né? Se por acaso esse vínculo vai fortalecer, esse compromisso fortalece. Essa mãe que filmou ainda disse assim, tem que apanhar, porque é o seguinte, você vê que isso aqui você não manda. O que aconteceu? Automaticamente fortaleceu o laço. E outra coisa, por que a mãe falou para a criança, você tem mesmo que apanhar para você perceber que aqui você não manda? Hã? Será que ela estava buscando as reminiscências delas? Sim, tá, gente? Isso aqui é uma reflexão, estou dizendo que é, né? Desse vínculo que ele tinha, que talvez na outra encarnação ele fosse que impunha alguma coisa assim. Não dá para ser. Ou seja, que nem falou minha amiga, os laços vão virar nós. Vai ser difícil desatar, viu? Vamos ouvir a Alcina Medeiros. Agora sim. Precisamos lembrar que a maioria das vezes reencarnamos com compromisso, mas muitas vezes deixamos-nos levar pelas nossas tendências. Perfeito. Às vezes, esses momentos de cólera são apenas reflexo das nossas tendências. Perfeito. Acho que é reminiscência. Bem lembrado, sim. Bem lembrado. A Urânia Trudes está falando o seguinte:
Apesar de sabermos que os espíritos são milenares, quando acontece com crianças, não conseguimos perdoar com facilidade. Eu falo, a gente acaba lembrando, né, de um neto, de um filho. Delmira Santos, vocês me deixam aliviada. Quando soube desse caso hoje pela manhã, nem vou falar o que eu pensei. Não foi só você, Delmira, todos nós, né? A Alcina também completando aqui. Então, a maioria não são débitos do passado, e sim desajustes nossos que precisam ser trabalhados. Não são débitos do passado, mas podem ser desajustes nossos que precisam ser. Quando nós deixamos de lá, colocamos esse lado, essa tendência nossa, é isso que ela quer dizer. Tem mais alguém? Tem, a Luciana garante. Luciana, perdoar é difícil. Acho que podemos conseguir não entrar na vibração da vingança. Aí sim. Pelas próprias mãos. Pelo menos isso, né, Luciana? Pelo menos isso. E nós estamos fazendo isso hoje em dia, né? Em poucos casos a pessoa chega ao ponto de via de fato, né? Ela busca a vingança, na realidade, é uma vingança de buscar a pessoa para ser presa, exigir a prisão, aquelas coisas todas. Agora, já de matar já está mais difícil, né? A pessoa está mais controlada. A Marli Salgado está falando assim, sim, aqui você não manda. Veio a memória do passado, e ela falou isso, aqui você não manda. Será que esse espírito subjugava os dois no passado? Sim, sei lá, é tanta coisa, né? Exatamente. Mas veja bem, é uma possibilidade, uma probabilidade, pode ser, mas a gente não sabe realmente porque, mesmo porque, se chegou a esse ponto, né, Zé? É porque não é coisa do passado, quando a gente fala passado, parece que foi ontem, né? Isso muitas vezes é séculos, até milênios, porque segundo Divaldo Franco, estão reencarnando agora os babilônios, vejam sim, babilônios estão reencarnando os celtas, né? Ou seja, todos aqueles espíritos que têm um compromisso na espiritualidade, eles estão reencarnando, não só aqueles que têm compromisso consigo mesmo, compromisso com a sociedade de forma imoral, como aqueles moral também, Michelangelo, segundo o próprio Emmanuel, né? Emmanuel está encarnado desde 2000, então está havendo uma balança, existem espíritos que estão encarnando para poder auxiliar o nosso processo evolutivo, reencarnatório e até regenerativo, e aqueles que precisam estar nesse processo, porque é a última chance, gente. Né? A última chance. A gente tem que ter o seguinte, isso não quer dizer que, quando fala esse processo de última chance, nós estamos falando aí de 500, 600, 700 a última anos. chance. Não é uma semana, não é um mês, não é 10 anos, 30 anos. É um processo aí de 600, 700, 900 anos, né? Em média. Gente, está tendo algum problema com o som, não? Porque assim, só para avisar vocês, é isso que eu quero avisar. Por isso que hoje nós estamos tá baixa a situação. Tá um monte de gente com problema na internet. Um monte de gente com problema na internet, eu estou sabendo. Não é só você, eu soube aqui pelo WhatsApp. E então, esse problema do som que às vezes acontece é de vocês. Nós estamos com o som perfeito aqui porque a gente tem um retorno. Eu consigo saber quando está ruim, não. Mas realmente está ruim hoje, está muito ruim. Tá? Algumas regiões a internet realmente piorou bastante. Dá tempo de a gente mudar de assunto? Olha, são 10:50, eu acho melhor a gente fazer a prece, né? O que você acha, a vibração? Eu queria que vocês... que a gente queria deixar essa mensagem para vocês de reflexão. E algumas conclusões a gente deve chegar. Primeiro, ficarmos indignados é fundamental para que a gente mude alguma coisa. Nós estamos no meio de uma disputa política, onde vamos para um segundo turno, e aqui eu não vou falar de partido, muito menos de candidato. A indignação que eu digo é o radicalismo, que faz parte da indignação. Sermos radicais em tudo. Termos muito cuidado com isso. Fazermos as coisas com amor, com carinho, pensando e refletindo, nem que seja 10 vezes,
para que a gente não caia nesse ódio criado pelo radicalismo. O que você acha, Nilton? Perfeito, eu acho que você está certo. O que acontece assim, falando psicologicamente, todos nós precisamos de um cajado, de uma referência, para poder, nós como somos crianças, nós precisamos de um vetor. E na maioria das vezes, por estarmos inseguros, por nos sentirmos fracos, e até nos sentimos incompetentes em nossas decisões, nós colocamos as nossas fichas em algo que nos represente. E eu estou falando em religiões, nós estamos vendo aí, né? Nós estamos falando em futebol. Radicalismo no futebol. Tudo isso. Né? O fanatismo, né? Estou explicando o porquê do radicalismo, né? O fanatismo, o radicalismo. E hoje, na política, porque sempre que houver essa dicotomia, né? Do bem e o mal, do vermelho e do preto, do azul e amarelo, que é o que representam, eu vou me representar, eles estarão me representando. E o racional é tipo assim, ele me representa, mas, aliás, ele me lidera, mas não me representa. Ele me lidera, mas não representa. Mas não me representa, porque a liderança, eu posso, de repente, não concordar mais com essa liderança. Mas eu fico tão preso, porque por eu me sentir, de alguma maneira, uma pessoa incompetente emocionalmente, eu falo emocionalmente, tá? O que acontece? Eu jogo todas as minhas fichas. E quando esse time, né? Não vamos falar de política, quando esse time perde, eu estou perdendo. Eu perdi. Pode reparar que o pessoal fala assim, o meu time, né? Porque meu time, assim, a gente bota as fichas nele. Isso é muito ruim. Porque quando eu coloco esse fanatismo à frente da minha razão, eu destruo minha própria família. Eu já vi brigas em família, desassociação, pessoas que saem de grupo da família por opiniões diversas. Né? Então, nós temos que, nesse momento, estou falando aqui de uma rede espírita, né? Ou de simpatizantes, no mínimo de religiosos. Nós temos que entender que nós esquecemos todo momento que nós temos um único Pai. E temos um irmão que toma conta de nós, chamado Jesus. Que somos todos irmãos. E que se eu quero respeito, se eu quero que me aceitem, eu preciso aceitar o outro da forma como ele é. Não deixar que as minhas fraquezas, né, os meus sentimentos de fracasso, de insegurança, possa prevalecer sobre, transportar para alguém, ou para algo, ou para alguma coisa, que fique acima daqueles que estão ao nosso lado, que nem minha amiga falou, a Urânia, nossa família, né, nossos amigos, porque os amigos também são uma família espiritual. São. Tá? Nossa família espiritual é além da nossa, daqui da Terra. Não é porque, digamos, se uma outra encarnação, algumas encarnações, eu tive um irmão que eu gostei muito, que eu não tenho mais vínculo com ele a nível de desassociação, desarmonia, ele não vai sair da minha vida. Ele vai continuar na minha vida. Ele vai construir uma nova família, num novo local, talvez num outro estado, e quando eu, não por acaso, mas me encontrar com ele, eu vou relembrar. Sabe, famoso, puxa vida, parece que eu te conheço há tantos anos, né? Olha o que a Maleucar está falando. Ela está falando que o fanatismo é o pior dos males. Depois ela completa dizendo, por fanatismo, aconteceram os piores crimes da humanidade, né? Exatamente. E a Caborges está falando assim, se falassem do amor ao próximo, como falam de política, seríamos espíritos mais evoluídos. Infelizmente, é isso mesmo. Parabéns pelo comentário. Gente, eu queria esclarecer uma coisa para vocês. Primeiro, semana que vem, nós temos a Semana Espírita. Eu quero mostrar para vocês. E por que eu vou falar sobre isso? Porque nós estaremos lá, a JMV estará lá gravando, né, a Semana Espírita. Será a 70ª Semana Espírita,
uma promoção da USE Intermunicipal de Santos. Eles vão discutir o que acontece na Casa Espírita. É aquele livro, Aconteceu na Casa Espírita. Esse evento é presencial e é realizado pela USE Intermunicipal de Santos. E o primeiro será no dia 10 de outubro, às 20 horas. Vai ser diferente esse ano. Olha que legal, gente. Que bom de você ir assistir. Vá até o Seara de Jesus. Pode ver lá, o Seara de Jesus. Está aí o endereço do Seara de Jesus. Os 3 primeiros convidados do Seara de Jesus para a Semana Espírita é o Adeilson Salles, o doutor Caetano, né? Todo mundo conhece, Caetano de Santos, e o professor D'Alessandro Rodrigues. Repito, esse evento é presencial, nós vamos gravar esse evento e ele só vai no ar depois, logo após o término do evento. Então, você tem que ir. Todo mundo já conhece aqui, ó, estão vendo o endereço? O endereço aqui, né? Olha lá, Washington Luiz 443, Washington Luiz 443. Vale a pena assistir. E o outro será na quinta-feira, justamente no horário do NED, e é isso que eu falo para vocês. O NED, na quinta-feira que vem, será gravado. O NED será gravado, mas a gente vai colocar no ar, talvez um pouco mais tarde, para não bater como o da Semana Espírita. Nós vamos dar preferência à Semana Espírita, ainda estamos decidindo isso. No dia... qual é o próximo dia? Que eu não consigo ver aqui. Ok? No dia 13. Né? No dia 13 de outubro, que seria na quinta-feira, o doutor José Nilson Nunes Freire, doutora Márcia Colassante e doutor Flávio Brown também vão falar sobre essa questão do Aconteceu na Casa Espírita. Vai ser muito legal, muito bom, vai ser interessante. Vão até lá, é no João Cabete, né? E esse segundo vai ser no João Cabete, que é na Rua Santos Dumont 227. Rua Santos Dumont 227, né? O Centro Espírita João Cabete, lá da nossa irmãzinha Sueli. Então, vale a pena. Então, repetindo para vocês, dia 10 no Seara de Jesus, segunda-feira às 20 horas, estaremos aí com Adeilson, doutor Caetano e D'Alessandro, e na quinta-feira, dia 13 de outubro, doutor José Nilson Freire, doutora Márcia Colassante, doutor Flávio Brown. O evento é presencial, não é online. Então, vale a pena ir até lá assistir. Só depois é que passaremos para vocês. Não vamos transmitir ao vivo, não será ao vivo. Combinado, pessoal? Vamos assistir, vai ser muito bom. Vale a pena assistir. Por isso que a gente está deixando um pouquinho de lado o NED na quinta-feira que vem, para poder prestigiar. Nós estaremos lá, não só assistindo, como filmando, né, todo o evento para o USE Intermunicipal de Santos. Um parabéns, mais uma vez, uma pessoa incrível, que é o doutor Alexandre Carvalho, a diretoria da USE, todos vocês, excelente ideia. Nós estamos até com uma vontade imensa de copiar essa ideia. A gente quer fazer, estamos com vontade de copiar, pelo menos uma vez por mês, talvez, a gente possa fazer alguma coisa nesse sentido. Estamos estudando, né? E se Deus quiser, vai dar, né? Quer falar mais alguma coisa, Nilson? Nós vamos para a prece? Apenas que hoje, dia 6, né? Dia 6 de outubro, é o Dia Mundial da Paz. Nós tivemos no mês passado, Setembro Branco, né? Apesar que é o Setembro Amarelo, mas eu dei uma copiadinha, fiz Setembro Branco, e nós falamos sobre a paz o mês inteiro, onde várias casas espíritas contribuíram com o vídeo. Vocês podem acessar nas nossas redes sociais os vídeos, inclusive mensagens de gente como a gente, que busca paz também. Alguns depoimentos foram colocados. E hoje é o Dia Mundial da Paz, né? Porque hoje foi quando soltaram a bomba de Hiroshima. De Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki foi o dia... Por isso que eu digo para vocês que nós estamos melhorando dia a dia, hora a hora, segundo a segundo. É que a gente não percebe, que se cobra muito. Mas nós estamos... Hoje existe um memorial lá no Japão, em Nagasaki, onde esse memorial, eu não lembro o nome da menina agora, é uma menina que, em função da radiação, ela teve leucemia. Ela era pequenininha, tinha 4 anos de idade, e ela teve leucemia. A mãe conseguiu fugir, não foi queimada pela radiação, mas se contaminou.
E aí lá eles têm uma cultura do origami, né? E quem faz 1000 origami, aquele bichinho, aquela... Origami. origami. Sim. Quem faz 1000 daquele consegue um desejo, né? E ela desejava viver pelo menos até os 12 anos. A cultura japonesa ela é muito rica, né? Aquelas lanternas, aquelas velas que são colocadas nos rios, nos lagos, é maravilhoso. Aquilo ali, é emocionante. Os japoneses eles têm muita sensibilidade, até porque é um povo sofrido. Por isso que se desenvolveu tanto, né? Progrediu tanto. E o respeito que eles têm hoje pela vida é muito grande, muito grande. E essa menina, ela fez não só 1000, ela fez 1300 até os 12 anos de idade, e ela ia nos hospitais levar os origamis. Ana Maria está falando que é o tsuru, é um pássaro de origami. Obrigado, Ana Maria, obrigado. É esse aqui, ó, tsuru. Obrigado, Ana Maria. Ó, só para dar a Mauritânia está falando que vai ser top a Semana Espírita, a Maleocarta fez um comentário legal. Caborges, se falassem e praticassem realmente muitas falácias e poucas ações, né? Muito se fala e pouco se age, né? Emmanuel fala assim, ó, é um oceano de palavras e uma gotinha de ação. É verdade. E para terminar, gente, só o último recado para a gente fazer a prece, não saia, você quiser colocar seu copinho d'água, eu tenho certeza que a espiritualidade está ali já a postos para nos ajudar e medicar essa água, como tivemos ontem na cirurgia espiritual, como temos nas nossas atividades aqui na casa. Outubro Rosa, né? Eu gostaria que a gente lembrasse do Outubro Rosa para aqueles que passam pelo processo do câncer, né? Principalmente o câncer de mama, né? E a gente tem muitas instituições, uma delas, inclusive, atualmente o presidente foi meu professor de programação, né? Eu esqueci o Henrique, que é esposa daquela senhora que desencarnou. Um projeto maravilhoso. Gente, vê se vocês lembram qual é o nome dela. Eu não lembro o nome dela. Não é do Rotary. Não é do Rotary. Eu sei que é um projeto maravilhoso e hoje ela atende, eles fazem atendimentos gratuitos e dão apoio psicológico também, que é muito importante o apoio psicológico para quem tem câncer de mama. Principalmente a mulher que carrega consigo também, então, algumas mulheres têm essa questão da vaidade, né, de se sentirem deprimidas, cria-se um processo de depressão muito grande, né? Então, é um trabalho muito bacana. Me desculpe, eu não lembro agora o nome da instituição, ela apareceu até hoje no nosso Jornal da Globo, aqui da TV Tribuna. Hã? Não. É um trabalho específico para isso. Eu conheci ela, a que fundou, e o marido dela, que hoje toma conta, e a filha também, que tomam conta também. Eu não me lembro agora o nome, mas me perdoe, mas é um trabalho sério. Acho que vocês sabem de que eu estou falando. A Ana Maria está falando que foi feito, nesse caso que você contou, 1000 tissurus. Então, é assim, você fazendo 1000... Neomama, desculpe, gente, ó. Obrigado, Sueli. Instituto Neomama. Eu vi esse instituto crescer, ela já estava com câncer e eu fui na casa do meu professor, que eu tinha uma amizade grande, tenho até hoje, só que a gente não acaba não se encontrando, e ela falou para mim, eu vou criar um instituto. E isso tudo aconteceu depois. Eu vi nascer esse instituto, parabéns. Ela já desencarnou agora há pouco tempo, mas a família está seguindo em frente. Parabéns. Gente, vamos à prece? Hoje com o nosso querido irmãozinho, eu vou... O que vocês acham? Que imagem que eu devo colocar? Que imagem que vocês acham que eu devo colocar? Montanha. Que imagens, hein, pessoal? Qual é a imagem que ele gosta? Já pegaram seus copinhos de água aí? Tá tudo pertinho de vocês aí? Pode ser garrafinha também. Olha aqui. Olha aqui. Escolheu até essa cor dourada. Né? Então vamos lá. Gente, pegaram o copinho com água aí. Copinho de água, gente. Vamos lá. Vou fechando os seus olhinhos para sentir essa energia, porque ao lado de cada um de vocês e cada um de nós está aquele companheiro incansável. Ele está ao nosso lado, sorrindo e feliz pela nossa união. Ele é o nosso representante, o nosso porta-voz para chegar até Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro de todas as horas. E ele está conosco através desse amigo espírito, emanando suas energias poderosas
construtivas, restauradoras e harmônicas, fazendo com que esta água seja lubrificada, fluidificada, magnetizada, suas moléculas, suas partículas, para que quando nós tomarmos, ela penetre no nosso organismo, como já está penetrando no nosso campo vibracional, no nosso campo espiritual, o nosso corpo espiritual, e está chegando a todos os nossos órgãos, todas as nossas células, dando a cada uma delas segundo as nossas necessidades. E ao tomarmos dessa água, esse fluido abençoado, esse fluido maravilhoso, irá completar esse processo de harmonização, de alimentação espiritual e física. Que nesta noite tenha sido feita a vontade do nosso Mestre, que através desse aprendizado possamos ser aquilo que Ele nos pediu, a luz que leva aos corações dos aflitos. Que assim seja. Um minutinho, gente. Faz a tua prece agora. Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham aí até um final de semana, uma sexta-feira, um final de semana de muita paz. Sintam-se abraçados, que Deus ilumine os vossos corações. Estamos juntos aqui, acompanhe a Semana Espírita agora, no dia 10, no dia 13, estaremos juntos com vocês aí, aprendendo, porque a gente veio aqui para aprender, mas não só para aprender, para tentar colocar em prática também. Muita paz a todos, fiquem com Deus e vamos ao encerramento da nossa reunião de hoje. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.